Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web. E desde já agradecendo a todos que assistem ao nosso trabalho, quem compartilha e quem dá um like. Hoje nós vamos falar sobre o Japão, mas nós não vamos falar sobre o Japão do ponto de vista, digamos assim, geográfico ou talvez político. Nós vamos falar sobre um pouco da história japonesa e também um pouco da arte japonesa, mas uma arte mais voltada do século passado para cá, um grande nome da arte japonesa que brilhou aqui no Brasil, primeiro brilhou aqui no Brasil, para depois brilhar lá no Japão. Então, meus amigos, vamos seguir em frente e vamos para o nosso vídeo de hoje. Eu primeiro vou começar falando sobre história japonesa. E como eu sempre falo para vocês, eu acho muito legal essa coisa da gente estudar, essa coisa da gente pesquisar, da gente, entre aspas, gastar os nossos neurônios com coisas positivas, porque o conhecimento ele destrava, o conhecimento ele tira de você certos preconceitos, né? E derruba também algumas barreiras, algumas coisas que mostram para a gente desde a infância, até eu estou falando isso tudo no sentido de estudo, no sentido acadêmico, como verdades absolutas, e quando você vai pesquisar, quando você estuda, você vai vendo que a coisa é bem diferente. E algo que me chamou muito a atenção foi a questão do feudalismo. Se eu não fiz já um vídeo sobre feudalismo, um dia eu ainda farei um vídeo bem aprofundado, e falam mais para nós sobre o feudalismo que aconteceu no Ocidente, não é? Mas havia um feudalismo oriental, sobretudo no Japão, sobretudo na Terra do Sol Nascente. E este feudalismo, ele vigorou, né? Ele vingou lá no Japão do século XII até o século XIX, para vocês terem uma ideia, do século XII até o século XIX. E é sobre isso aí que nós vamos falar aqui agora, porque no século XII foi instituído, né, o sistema feudal japonês, e houve também, dentro do sistema feudal japonês, digamos que equivale, é quase a mesma coisa, o chamado shogunato. Então, o shogunato era um tipo de sistema, né, de administração que permeava o Japão feudal, foi até o século XIX, em que havia os shoguns, ou shoguns, né, como alguns chamam, mas é o shogun. Houve até uma série de muito sucesso lançada nos Estados Unidos no ano de 1980, que falava muito sobre isso. E foi também porque eu vi essa série agora há pouco, que eu resolvi fazer este tema no nosso vídeo para a gente se aprofundar mais e para a gente compreender. Sendo que sobre essa série de muito sucesso da TV americana, eu só vou falar posteriormente na nossa resenha de filmes. Voltando à questão histórica, o Japão feudal ele se estruturou com o chamado shogunato, que eram homens que detinham o poder. Lógico, eles eram ligados, digamos assim, à igreja, como aconteceu na Europa, mas eles tinham uma estrutura militar totalmente rígida, uma estrutura de classes também totalmente rígida. A atividade era a atividade agrícola que permeava aquelas relações, porém a produção de arroz, não é? A produção de arroz que é muito conhecida até hoje no Japão e também na China, mas nós estamos falando do Japão. Então, essa sociedade, ela era dividida, ela tinha a seguinte estrutura social. Primeiro era o imperador, né? E depois o shogun, que fazia parte do shogunato. O shogun, ele administrava tudo, ele cobrava os impostos, ele desenvolvia as atividades militares. O imperador, ele tinha mais uma função, digamos assim, cerimonialista. Então, a primeira casta, digamos assim, social, a primeira divisão social, a primeira classe dentro da estrutura social do Japão feudal é do imperador com o shogunato. Em segundo lugar, eram os daimyos ou os samurais, que eles cuidavam assim da parte da segurança.
E a terceira parte da classe social japonesa feudal era formada pelos agricultores, pelos artesãos e, posteriormente, por alguns comerciantes que surgiam depois do desenvolvimento, do incremento das atividades mercantis. Uma coisa muito séria que aconteceu no Japão é que, como eu falei, do século XII até o século XIX, tudo corria no Japão feudal. Porém, de 1603 até 1868, nesse período, houve um acorda Japão, acorda japoneses, porque houve o desenvolvimento das chamadas atividades mercantis. E houve o quê? Houve o incremento da monetização, que levou ao aumento da urbanização, e do crescimento de uma classe exatamente mercantil. Então, o Japão foi saindo daquela mentalidade agrícola, daquela mentalidade agrária, daquela mentalidade feudal, e passou a observar o quão seria importante desenvolver uma atividade voltada para o lucro monetário. E foi aí que houve a grande revolução, chamada Revolução Meiji, que ocorreu no próprio ano de 1868, que fez com que o Japão saísse dessa ditadura agrícola do feudalismo e passasse a dar os primeiros passos num processo que, por incrível que pareça, no final do século XIX, um processo de industrialização japonesa que repercutiu muito no começo do século XX até os nossos dias, ou seja, um desenvolvimento tecnológico do Japão. E o Japão, hoje, né, já faz muito tempo, é um dos países com maior avanço, com maior desenvolvimento tecnológico do planeta. Então aqui nós vamos falar um pouco sobre esse fim do feudalismo japonês, que se deu com a Revolução de Meiji em 1868, onde houve a derrubada do shogunato e a restauração de um governo imperial sob a chancela do imperador Meiji. Meiji foi um homem que era tido como, Meiji significava o iluminado, e foi ele que pôs abaixo toda essa hierarquização dentro do shogunato e, segundo ele, também o aproveitamento que existia por parte dos shoguns e também dos imperadores. Então, houve a modernização e a ocidentalização japonesa. O Japão deixou de ficar isolado do mundo e passou a entrar em contato com os costumes e com os grandes ensinamentos da cultura ocidental. O sistema de classes foi totalmente desmontado, inclusive dos samurais, isso a partir de 1868, e o Japão passa a seguir um novo rumo na sua estrutura, na sua história, e passa, além do processo de urbanização, um sério processo de industrialização. Só para a gente repetir aqui, de uma sociedade feudal antiga, passa a ser uma nação industrializada e moderna, repercutindo numa nação altamente avançada tecnologicamente no século XX. O processo foi totalmente militar no ano de 1868 e pôs fim a esse sistema tão arcaico feudal que dominava o Japão. Agora nós vamos para uma continuidade do Japão, mas nós vamos falar sobre cultura e é um tema mais ameno, que nós vamos falar sobre uma pessoa que também é aquela coisa minha, né, que eu tinha curiosidade, aí agora que eu estou fazendo esse trabalho aqui com vocês, eu estou tendo chances, né, de fazer essas pautas e descobrir coisas maravilhosas. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher, eu sempre achei o nome dela muito bonito, e uma japonesa, né, lógico, veio de lá, da Terra do Sol Nascente, uma nipônica, e veio para cá, e ela veio aqui para o Brasil, mais precisamente para São Paulo, e ao chegar aqui a vida dela tomou assim, um caminho totalmente diferente do que ela imaginava. Eu estou falando sobre uma mulher que nasceu em Kyoto, no Japão, no ano de 1913, e que é um grande nome, um dos maiores nomes do abstracionismo informal. Eu estou falando sobre Tomi Otaki. Tomi Otaki, ela nasceu no Japão e
um irmão dela morava aqui no Brasil e ela veio fazer uma viagem, né? Nós sabemos que no começo do século passado, os japoneses tomaram conta, né, aqui no Brasil, principalmente na cidade do estado de São Paulo, e ela veio conhecer, né, a terra Brasília. E ao chegar aqui, ela se encantou com o Brasil e ela conheceu um rapaz, um engenheiro japonês também, que vivia aqui, vivia bem, se apaixonou, casou-se, teve 2 filhos, Rui e Ricardo, e na década de 40 ela conheceu uma moça chamada Keiya Sugano, que era uma artista contemporânea, e a incentivou para que ela se tornasse uma pintora, para que ela enveredasse pelas artes plásticas. E ela obedeceu. Ela obedeceu, ela foi vendo que ela tinha talento, e em 1952 ela fez as suas primeiras figuras prosaicas, abraçando em seguida o abstracionismo. A partir dos anos 70, ela trabalha com serigrafias, com litogravuras e gravura em metal. Nos anos de 1980, ela passa a trabalhar com goma cromática, e a maestria com que ela fazia os seus trabalhos fez com que ela se tornasse conhecida não só no Brasil, como também no restante do mundo. Ela criou, só para vocês terem uma ideia de alguns trabalhos que Tomi Otaki fez, foi que ela criou os painéis do metrô de São Paulo. Em 2009 e 2010, suas esculturas chegaram ao Jardim do Museu de Arte Contemporânea do Japão. Em 2012, produziu obras para o Museu de Tóquio. Participou de várias mostras nacionais e internacionais. Só de bienais, Tomi Otaki participou de 20 bienais e recebeu vários prêmios. Um deles ela recebeu no ano de 1985, que foi o Prêmio Nacional de Artes Plásticas do Ministério da Cultura. Vale ressaltar também que em 2013 foi a comemoração do centenário de nascimento de Tomi Otaki, ela estava viva. E o ano 2000 foi fundado em São Paulo o Instituto de Artes Tomi Otaki. Ela faleceu no ano de 2015. Então, aí falando um pouco sobre arte, né, sobre arte contemporânea, e falando sobre uma mulher muito interessante, muito inteligente, muito sensível no tocante à arte, que foi Tomi Otaki. Então aqui, gente, no nosso vídeo de hoje, falando um pouco sobre a história do Japão, talvez uma história que vocês não sabiam, e a partir do momento que nós sabemos da história do Japão feudal e dos seus percalços, nós vamos entendendo também o porquê do Japão hoje ser tão preponderante dentro da economia mundial, né? Um pequeno país, um país com chega nem a 200 milhões de habitantes e que tem uma influência tão importante. Não é um país de uma tradição bélica, mas de uma grande tradição tecnológica e que chama a atenção dos olhares de todo o planeta. E também falando sobre cultura, sobre a obra tão importante e tão renomada de Tomi Otaki. Agradeço a vocês e até o próximo vídeo.